Olá, povo de Deus, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs. Quero trazer um vídeo hoje sobre este livro de John Bunyan, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Queridos, eu vou fazer aqui, trazer para você um tipo de um review, de um resumo de tudo aquilo que esse livro nos oferece, encorajando você também a adquiri-lo e ler essa biografia de John Bunyan. A gente vê que nessa obra, Bunyan ele traça a sua própria peregrinação, a sua caminhada espiritual, escrevendo assim seu longo e dramático processo de conversão. Então ele vai falar das suas lutas espirituais, das suas tentações, ele vai falar de seu chamado para o ministério da palavra, como isso se deu, como isso aconteceu, e é muito emocionante. Essa obra é impactante e inspiradora, né, para todos aqueles que desejam ser encorajado na sua caminhada, na sua jornada rumo à nossa pátria celestial, que é o céu, que é a eternidade com Cristo. Com certeza, esse livro encoraja cada um de nós a permanecer firmes, constante, perseverante, diante da nossa caminhada, da nossa peregrinação, quando surgem dúvidas, questionamentos, tentações. Esse livro ele vai com certeza ajudar a entendermos melhor todas essas questões. Então, vamos lá. Quem foi John Bunyan? John Bunyan nasceu em 1628 na cidade de Londres. Bunyan nasceu em uma família de classe baixa. Ele seguiu a mesma profissão do seu pai, ele foi latoeiro. Ele trabalhava especialmente com materiais de barro, alumínio e madeira, consertando panelas, enfim, objetos nessa área. Então, Bunyan, aos 17 anos, perdeu a sua mãe, seu pai casou novamente, e alguns sugerem que esse foi o motivo que aos 17 anos ele se ingressou ao exército, ele serviu ao exército, e naquele momento havia muitas guerras políticas e religiosas, e nesse período, Bunyan, quando estava na guerra, ele em uma noite foi procurado por um colega que pediu para ficar no lugar, no ponto estratégico que ele se encontrava naquela noite. E naquela mesma noite, aquele rapaz que trocou de lugar com ele foi morto com um tiro na cabeça. E no seu livro, Bunyan vai entender que ali já havia a mão de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, um propósito Deus já tinha estabelecido para a sua vida. Então, Bunyan retorna da guerra e continua a sua profissão de latoeiro. Ele casa, o nome da sua primeira esposa não é mencionado, com quem ele tem 4 filhos, inclusive uma por nome Melry, é cega, e ali essa primeira esposa teve um papel fundamental, porque ela, filha de pais piedosos, começou a compartilhar com Bunyan literatura que falava sobre a fé cristã, sobre o evangelho, e Bunyan ali foi tendo alguns questionamentos. Então, Bunyan ele se converte ao cristianismo, e antes da sua conversão, o próprio Satanás, a carne, o mundo, a sua consciência não aceitava, não conseguia crer, acreditar no perdão, na graça, na misericórdia de Deus sobre a sua vida, pelo fato dele ter uma vida promíscua, uma vida realmente mundana. E o que me chama a atenção é que Bunyan ele tinha uma consciência profunda que era pecador.
a ponto de ele, em algum momento, não crer que existia perdão, graça, misericórdia da parte de Deus para com sua vida. Mas o Espírito Santo trabalhou no seu coração, ele se converte e ele se torna um grande pregador da palavra de Deus. Ele se torna um pastor batista, né? Um pastor batista, uma igreja batista calvinista, e ele ali serve o Senhor. As pessoas começam a ver o seu crescimento e ele começa a ter fama, começa a ser chamado para ser pregado em outras localidades. E naquele momento existia um tipo de liberdade religiosa, mas era uma liberdade religiosa entre aspas, porque a igreja anglicana, que era a autoridade máxima ali, que regia todo o sistema religioso, tinha estabelecido documentos que só eles poderiam ser lidos e pregados nas congregações. E Bunyan, ele, fiel ao Evangelho, foi contra alguns ensinamentos e doutrinas e pregava a Bíblia, o Evangelho, e por esta razão as autoridades chegam até Bunyan num certo momento, numa certa circunstância onde ele já tinha intimidado todos aqueles que fossem contra ao que a igreja anglicana pregasse. E Bunyan, ele chega para Bunyan e diz: olha, você precisa parar de pregar ou você será preso. E Bunyan foi fiel ao Evangelho e continuou pregando a palavra de Deus. E naquele dia ele foi preso, mesmo sem ter feito nada, mas considerado pelas autoridades da igreja anglicana como um indulto, como uma pessoa que estava causando alvoroço e incômodo. E ele assim passou 12 anos da sua vida na prisão por causa e por amor ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Eles colocaram para ele que ele seria solto se ele prometesse que iria deixar de pregar o Evangelho. E ele não aceitou esse tipo de proposta. Ele continuou pregando o Evangelho. Foram 12 anos distante da família, 12 anos preso, 12 anos de dor, 12 anos na prisão por amor a Cristo. Bunyan, ele aos 60 anos, ele falece depois de, nessa idade, ter ido pregar uma cidade vizinha que ficava a 80 quilômetros de Londres. E quando ele volta, ele prega na igreja e ele fica doente com um tipo de pneumonia, enfim, e ele morre, mas ele morre fazendo aquilo que Deus o havia chamado para fazer, pregar o Evangelho. É uma história fantástica, encorajadora. Eu vou encerrar por aqui porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu espero que tudo que eu falei aqui possa edificar a sua vida e gerar curiosidade para você ler esse livro, que é fantástico, uma história encorajadora, que conta esse processo dramático de conversão, onde Satanás, o inimigo, a carne, o mundo, tentava contrariar a fé, né, a crença de Bunyan na pessoa de Jesus Cristo, as suas lutas espirituais, as suas tentações e o seu crescimento na fé e também a sua compreensão da palavra de Deus e o seu ministério da pregação do Evangelho. Que esse livro e que esse vídeo possa te encorajar também a perseverar por amor ao Evangelho. É interessante que Bunyan poderia ter se tornado um homem amargo, um homem cheio de ódio por aqueles que havia prendido. Mas sabe, a última mensagem que Bunyan pregou foi para ajudar um jovem, um filho, a se reconciliar com seu pai,
A última mensagem dele foi falando de reconciliação, de amor, de perdão. Foi pacificando um conflito que tinha entre pai e filho. Esse é o ministério que todos nós recebemos, o ministério de reconciliação, o ministério da palavra que reconcilia, que traz perdão, amor e reconciliação. Que Deus em Cristo Jesus te encoraje a viver o ministério que Deus te chamou para viver. Que Deus em Cristo Jesus, pela sua graça, convença você do seu chamado e lhe use para a edificação e na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Se você gostou, tem dicas e quer que a gente traz mais conteúdo nessa direção, deixa o seu comentário, tá? E com certeza isso também vai ajudar o nosso canal. Compartilhe com seus amigos, nosso canal está pequenininho ainda, mas a gente tem um propósito aqui, claro, que é glorificar a Deus, cumprindo a grande comissão, edificando a igreja, servindo o Senhor Jesus e trazendo conteúdos que possa também edificar a sua vida como edificou a nossa. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.